Olá, olá. Hoje vamos falar sobre aplicações de integrais duplas. Na dimensão 1, ou seja, no cálculo 1, usamos integrais unidimensionais para calcular momentos e centro de massa de placas finas ou lâminas de densidade constante, ou seja, quando densidade de placa ou lâmina era fixa. E agora, no cálculo 2, usaremos integrais duplas para calcular momentos e centro de massa de placas ou lâminas com densidade variáveis. E como no cálculo 1 também, a gente vai usar momento de inercia, probabilidade e valor esperados para variáveis mais de um. Ok? E isso é nosso objetivo para a aula de hoje. Então, vamos começar na densidade e massa. Suponha que uma lâmina ocupe uma região D do plano XY, em que sua densidade significa uma unidade de massa por unidade de área. No ponto XY, em essa região D, é dada por ρ de XY, onde esse ρ é uma função contínua em D. Ou seja, aqui, esse ponto XY, densidade é uma função de XY, que é contínua aqui. Então, esse é placa. Então, isso significa que ρ é dado por limite de essa razão, delta M dividido por delta A, onde delta M e delta A são massas e a área de um pequeno retângulo que contém esse ponto XY, onde a gente está considerando essa densidade. E tomamos o limite quando dimensões do retângulo se aproximam de zero. Então, se a dimensão desse retângulo é próxima de zero, então aqui se daria uma densidade dessa placa, tá bom? Ou seja, agora, se você, isso é a fórmula de densidade. Agora, se manipular isso, daqui você pode calcular a fórmula para a massa, em termos de densidade e área, ou área em termos de massa e densidade. Se densidade positiva tem que ser claro. Muito bem, a diferença de gênero positivo. Sim, e agora vamos lá usar essa definição para calcular massa de certa lâmina com densidade variáveis. Então, para isso, o que fazemos? Para calcular massa total de uma lâmina, primeiro colocamos essa lâmina que ocupa essa região D dentro de um retângulo, ok? Então, R é o retângulo que contém D. E depois dividimos esse retângulo em subretângulos R e J de mesmo tamanho, tá bom? Como fizemos para a definição de integrais dupla. Então, aqui dividimos em, vamos dizer, de K subintervalos no eixo X, L intervalos no eixo, ou subintervalos no eixo Y, depois fizemos esse produto cartesiano que é sobre retângulo. Então, escolhendo um ponto de amostra nesse subretângulo R e J, vamos dizer X e J estrela, Y e J estrela, a massa de parte da lâmina que ocupa este subretângulo pequeno é aproximadamente dado por esse ρ, densidade daquele ponto, vezes área de daquele retângulo, subretângulo, tá bom? Onde delta é área de subretângulo. Isso é manipulação de aqui. Tá bom? Então, se somamos esse todo, ok? Isso, se somamos todo esse massa, então, isso seria uma soma de Riemann tipo este. Então, isso, soma de Riemann, daria massa aproximada desse campo. Lembre, quando fizemos esse retângulo para colocar dentro desse retângulo essa região D, então consideramos esse ρ, essa função ρ é zero quando está fora desse cara. Portanto, quando está aqui esses retângulos, a contribuição desses retângulos fora de D é zero, porque estamos considerando ρ igual a zero. Portanto, isso seria massa aproximada de essa a placa ou lâmina, tá bom? E agora, se aumentamos esse número de subdivisões muito mais, ou seja, se levarmos K igual a infinito e N igual a infinito, então essa massa se tende
a valor, o valor exato de massa, ok? Esse soma. Portanto, usando a definição de integral dupla, então, massa total da lâmina seria um limite dessa soma de Riemann. Então, a gente define isso como isso é integral dupla sobre essa região D da ρ cisy. Então, isso é fórmula para massa, tá bom? Então, ou seja, se a gente sabe a densidade e se sabemos qual é o domínio ou qual é o formato dessa placa, então a gente pode fazer ou montar uma integral dupla para calcular massa, tá bom? É isso. Então, isso é primeiro. E tem mais na vida real, aparecem outro tipo de funções de densidade também. Por exemplo, se a carga elétrica está distribuída sobre uma região D e densidade de carga, ou seja, em unidade de carga por unidade de área, é dada por sigma de x e y, em um ponto x e y, em D, então D é essa região, então a carga total é dada por integral dupla sobre daquela região D da função densidade de carga e com respeito de esse ADA. Então, essa é a carga total que é dada. Então, na física, isso é bastante usado para calcular essa carga total. Tá bom? Outra carga total, você integra a sigma, ou seja, a densidade de carga. Para calcular massa, você calcula a densidade, que é ρ. Tá bom? É isso. Então, são essas duas fórmulas no início. Então, vamos fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte. Uma carga está distribuída na região triangular D da figura, aqui nesta figura, de modo que a densidade de carga em ponto xy é sigma xy igual a x vezes y, medida em coulombs, por metro quadrado. Determine a carga total. Então, primeiro, sabemos que essa fórmula, que é igual, aqui isso apareceu mais, sabemos que que é igual, que é dado por esta fórmula, a integral dupla de função densidade. Agora vamos ver o domínio D. Então, essa região triangular D, como escrever na hora certa. Aqui na figura está certo, dá dado. Então, x varia de 0 até 1, y varia de 1 menos x igual a 1 até 1. Então, isso é dado. Agora, se não é dado, se está só dado coordenadas, você tem que calcular a equação dessas fronteiras. Mas aqui é dado. Então, y varia de baixo 1 menos x até y igual a 1. Isso é a região de tipo tipo 1. Esse já fizemos na outro tipo de estudo, lá no início, ou outras sessões anteriores. Então, esse tipo 1, então, esse integral dupla pode ser escrito como integral iterada. x01, y1 menos x até 1x, sigma é dado por esse x e y desses. Agora você integra. Primeiro, com respeito de y, se integra, chegaria neste valor, tá bom? Agora, se você integrar isso em dimensão 1, seria este. Então, eu imagino que vocês já são craques agora para resolver isso. Então, isso daria esse 5 sobre 24 coulombs, tá bom? Isso é um dos exemplos, tem vários exercícios no livro, vocês façam, e depois a gente vai postar, eu vou postar o lista de exercícios também, tá bom? E agora vamos fazer momento e centro de massa. Então, só para o que fazemos aqui. Aqui consideraremos uma lâmina de densidade variável e lembre-se que definimos o momento de uma partícula em relação a eixo como produto de sua massa pela distância, ou distância ou eixo de x. Então, distância significa uma distância perpendicular, tá bom? Então, agora, para como calcular isso nesta situação? Suponha que a lâmina ocupe uma região D que tenha ρ, x, y como função de densidade. Como fizemos antes, para calcular a massa, dividimos M em retângulos pequenos. Primeiro colocamos esse D nos retângulos, depois dividimos retângulos pequenos, então a massa de R e J, que é um retângulo pequeno, é aproximadamente isso que fizemos aqui. Lembra, aqui. Isso é dado, mesma forma. E podemos aproximar o momento de essa pequena sobretângulo em relação ao eixo de x, por isto, massa vezes distância. Distância seria o quê? Com respeito a x seria coordenada y. Isso. Então, secou isso. Então, isso foi de uma pequeno sobretângulo. Agora, para calcular tudo, o que precisa? Você soma. Então, o que acontece no momento de lâmina?
em relação a eixo de cis. Se somamos as quantidades em 2, se somamos isso fizemos só para um sobretângulo. Se somamos para todos, por exemplo, como anterior, fizemos essas subdivisões de um lado K, outro lado L, e tomamos limite quando o número de sobretângulos cresce indefinidamente, obteremos momento de lâmina inteira em relação ao eixo de cis, ou seja, isso seria como soma de Riemann, soma dupla de Riemann. Quando K e L vai para infinito, seria isso momento em relação ao eixo de cis. Escrevemos M de cis. Isso é notação, seria integral dupla, ρ, y vezes ρ de cis y dA. Então, aqui, se não fosse y, era só massa. Agora, você multiplica com y. Então, da mesma maneira, momento de lâmina em relação ao eixo de y é dado por M com respeito de y. É a mesma coisa, mas aqui, em vez de cis e j, agora vai ter... Não, em vez de y e j, vai ser cis e j. Então, aqui, quando você coloca limite, aqui seria cis. Então, esses são momentos em relação ao eixo de cis, aqui é momento em relação ao eixo de y. Aqui multiplica por cis, aqui multiplica por y. Tá bom? Esses são, encontramos em termos de integral dupla. Então, agora, centro de massa. Como fazer, o que significa centro de massa? Centro de massa é um ponto em qual, se você coloca, ou seja, como se fosse massa toda de esse certo objeto está concentrada daquele ponto. Então, definimos centro de massa cis barra y barra, de modo que m vezes cis barra seria momento esse cara. Então, equilibra. M vezes y barra, esse m é massa, seria m com respeito de cis, momento com respeito de cis. Isso significa que, no significado físico disso é que massa está quase como se fosse concentrada nesse ponto. Assim, se você a lâmina permanecerá horizontal quando equilibrada em seu ponto de centro de massa. Se você passar assim, isso vai equilibrar. Então, no ponto em qual ele equilibra, ele é centro de massa. Tá bom? É isso. E agora, em resumo, o que temos então? Definição, coordenadas de centro de massa. Como calcular? Coordenadas cis barra y barra de centro de massa de uma lâmina ocupando a região D e tendo função densidade ρ cis y são esse. De aqui seria cis barra e my sobre m. Mas em my, a gente tem aqui esse cara. Então, colocando 1 sobre m, cis ρ cis, esse cara. E agora, se y barra seria de aqui, que é m cis sobre m. Então, 1 sobre m, esse cara. Então, esse M é massa total, é dado por isto. Então, estas fórmulas dão centro de massa. Ou seja, primeiro calcula massa, depois calcula momento com respeito de Y, e depois momento com respeito de cis, e divide por essa massa. Okay? É isso. Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Exemplo, determine a massa e centro de massa de uma lâmina triangular com vértices S00, 2, 1 e 03. E se a função densidade for ρ de cis y igual cis mais y. Então, primeiro vamos montar esse problema em termos de integral. Primeiro vamos fazer esse lâmina triangular corresponde. O que significa isso? Então, lâmina é aqui eu desenhei. Então, vamos fazer aqui 0, 0, coordenada 2, 1, 0, 3. Então, então, isto é lâmina triangular. Agora, primeiro tem que saber tem que escrever ele domínio na forma padrão. Então, cis varia de 0 até 1. Aqui, não, 0 até 2. Ora, y varia de aqui abaixo de esta reta, equação desta reta, cima até esta reta. Mas essa reta, como calcular? É uma reta que liga 0, 0, 2, 1. Então, o que passa de origem, fator angular é quanto? 1 menos 0 sobre 2 menos 0, dividir 1 meio. Então, este. Então, ele passa de 0 a 3, significa intercepto no eixo de y é 3. Então, qual é fator angular? Seria que 2 menos 3, não, 1 menos 3 seria menos 2, 2 menos 0 seria 2, menos 2 sobre 2 seria menos 1. Então, y igual a menos x mais 3. Então, este é a equação de reta. Então, y varia de 1 meio de x até 3 menos x. Ok, é isso. Então, logo, massa da lâmina, isso cá ficou, não sei porquê, isso, a massa da lâmina, isso cá não teria, eu
é dado por, então, ρ de x, y, dA. Então, agora vamos montar ele na integral iterada. Seria que 0 até 2, x sobre 2 até 3 menos 6. Então, ρ é dado por aqui, x mais y, dy dx. Primeiro com respeito a y, porque esse limite dentro de y. Ok? Então, se você integra isso com uma integral iterada, primeiro com respeito a y, depois que sobra, depois que resulta com respeito a x, você terá valor igual a 6. Ok? Então, você faça isso e eu deixo isso detalhe para vocês, porque isso é fácil. E agora, para calcular isso da massa, agora centro de massa, preciso de momentos. Então, para calcular momentos, seria que my, x, com respeito de y, seria x, ρ, x, y, dA. Então, integral dupla sobre d, de novo. Convertemos ele nesta região. Então, integral iterada. Mesma forma, seria que, só que aqui seria, agora, não só este, vai parecer com x também. Então, essa é a integral iterada, x mais y. Primeiro simplifica, integra com respeito de y, depois com respeito de x, fazendo detalhes, você chegará a 9 sobre 2. Tá bom? Depois, mesma maneira, momento com respeito de eixo de x seria multiplica com aqui por y. Então, seria este. Então, de novo, mesma integral iterada, em vez de x, agora multiplica com y. Agora, de primeiro, simplifica ele, integra com respeito de y, coloca esses limites, então, chegará tudo função de x, então, seria integral de uma dimensão, cálculo 1, e se você resolve, chegará a 9. Portanto, centro de massa seria que momento com respeito de y dividido por m, seria 9 sobre 2 dividido por m é 6, e isso seria 3, 4, m, x sobre m, então 9 sobre 6 seria 3 sobre 2. Então, centro de massa é isso, 3 sobre 4, 3 sobre 2, massa é 6 unidades aqui está dado, ok? Muito bem. Então, esses são exemplos, eu espero que vocês vão resolver outros exercícios de livro e listas também. Bom, e agora vamos fazer momento de inercia. Até agora fizemos dois tipos de aplicações para calcular massa, calcular momentos e ainda outro, calcular centro de massa. Agora vamos calcular momento de inercia, usando a integral dupla. Ou seja, primeiro, lembre-te, o momento de inercia, também chamado segundo momento, de uma partícula de massa m, em relação a um eixo, é definido como mr quadrado, onde r é a distância da partícula ao eixo. Tá bom? Isso que é. Então, agora, o que fizemos? Agora, este tipo de coisa a gente faz para uma lâmina com densidade variável. Então, faremos a mesma coisa que fizemos em caso de momento. Então, o que faremos aqui de novo? Estendemos o conceito que fizemos de uma lâmina com função densidade ρ e y e que ocupa uma região D, pelo mesmo processo que fizemos para momentos normais. Então, dividimos, primeiro colocamos esse D dentro do retângulo, dividimos esse D em pequenos retângulos, aproximamos o momento de inercia de cada sobre-retângulo em relação ao eixo de x e tomamos o limite da soma quando o número de sobre-retângulos aumenta indefinidamente. O resultado fica o seguinte, mesmo processo que fizemos aqui. Ok? Mesmo processo que fizemos aqui. Vamos fazer lá. A única coisa diferença, eu vou mostrar para vocês, é que antes era só y, porque distância não era quadrado no momento, era só distância. Agora, distância perpendicular. Agora é distância perpendicular quadrado. Então, portanto, aqui ficaria y quadrado, então momento de inercia da lâmina em relação ao eixo de x, cuja densidade é ρ de x y, é dado por este. Então, momento de inercia da lâmina em relação ao eixo de y, cuja densidade é dado por x, ρ de x y, é dado por inercia com respeito de y. Momento de inercia com respeito de x. Com respeito de x, y quadrado multiplica. Com respeito de y, x quadrado você multiplica. Integrado. Agora tem outro momento chamado momento de inercia em relação à origem, também chamado momento polar da inercia. Então lembra, esse x quadrado mais y quadrado, se vocês querem colocar na coordenada polar, daria r quadrado, então fica mais fácil para trabalhar. Por isso que isso é chamado inercia
polar, tá bom? Momento de inercia polar. Então, isso é dado por soma dessas duas, x quadrado mais y quadrado, rho de xy. Portanto, I0 seria I de x mais I de y, tá bom? E esses são para momento de inercia. Então, vamos fazer um exemplo. Calcule os momentos de inercia I de x, I de y e I de 0 do disco homogêneo com densidade ρ de x, y igual a ρ. Como é homogêneo, densidade é constante. Centro na origem e raio 3. Então, primeiro, vamos montar esse problema em termos de integral dupla. Então, primeiro, vamos ver qual é esse domínio. O domínio é uma fronteira de disco D com centro na origem e raio A é círculo. E em coordenadas polares, como é círculo, um polar pode ser descrito como esta forma. D igual a θ entre 0 até 2π, R entre 0 e A. Então, isso é disco. Então, I0 seria centro com respeito à origem, seria D, x quadrado, y quadrado, ρ de x, y, dA. Esta forma. Tá bom? E agora, como é esse polar, então podemos escrever, converter ele na coordenada polar. Seria que 0 até 2π, 0 até A, R quadrado, x quadrado mais y quadrado, R quadrado. Aqui, ρ de x, y igual a constante ρ, R dr dθ, porque D é A, virará R dr dθ. Então, esta parte é de coordenada polar. Então, aqui você pode separar, porque ρ é constante, pode sair fora. Então, primeiro você integra, pode separar integral com respeito de θ com respeito de R, porque aqui é produto de dois, não tem mistura. Então, aqui esse com respeito deste, com respeito deste. Se você simplifica, você integrar, chegará a esse valor. Bom? Então, agora, a gente usa esse um disco simétrico, porque está na origem raio A e densidade homogênea, densidade constante, portanto, é simétrico. Então, todo lado seria o mesmo efeito. Então, pela simetria, o momento com respeito de x é igual ao momento com respeito de y. Ou seja, se você colocar aqui, então, e se esses dois são iguais, então, I0 seria 2 vezes IX ou 2 vezes IY. Então, IX seria I0 sobre 2. Então, portanto, IX é I0 sobre 2. Então, significa isso, cara, dividido por 2, significa π ρ a quadrado sobre 4 igual a I de Y, porque são iguais. Ok? Agora, de aqui, se você olha aqui, esse π r quadrado daria que área de esse disco. Então, isso o que significa aqui? Aqui tem área vezes A quadrado, você vai conhecer. Rho, área vezes A quadrado. Então, o que significa isso? Se aumenta raio, essa inercia, momento de inercia aumenta. Ou se aumenta massa, também aumenta. Portanto, se você tem roda gigante, muito difícil para iniciar. E uma vez iniciado para movimentar, é difícil de parar, porque o momento de inercia é grande. Se a massa é pequena, grande, também vai acontecer a mesma coisa. E se é pequeno, é fácil. Quando é grande, grande. Porque por causa dessa relação que a gente tem. Tá bom? Por exemplo, um trator grande, gigante, para parar é preciso muita força. E para iniciar também precisa muito. E dá para dar arrancada. Mas para pequeno carro, não tanto. Tá bom? É isso. Então, vamos a outro tipo de aplicações de integral dupla para usar na probabilidade. Então, acho que até agora está pronto, agora vamos lá na probabilidade. Em dimensão 1, o que fizemos? Consideramos uma função de densidade de probabilidade f de uma variável aleatória contínua, x. Isso significa que essa função era positiva para todo x e integral de menos infinito a infinito era 1. E a probabilidade de que x, essa variável, esteja entre A e B é determinada integrando-se f de A até B. Ou seja, a probabilidade de x esteja entre A e B é dada por integral A até B de f de x, integral unidimensional. Então, aqui por que esse é 1? Então, isso da probabilidade. Se fosse menos infinito até infinito, então probabilidade é certeza, porque estamos na dimensão 1, você está colocando todo o universo. Ok? Então, a probabilidade é sempre valor mínimo é 0, máximo é 1. Portanto, isso não pode ser negativo. Portanto, essa é a propriedade de função densidade, a densidade de probabilidade que fizemos no cálculo. Agora, em cálculo 2, ou seja, em R2, consideramos um par de variáveis aleatórias, x e y. Não é só aqui, era só um x.
E a função densidade conjunta de x e y é uma função f de duas variáveis, tais que a probabilidade de que x e y, essa parte, funções variáveis aleatórias, esteja em uma região D, seja dado pela este. Ou seja, a probabilidade de x e y esteja em D é dado por integral dupla de função densidade conjunta com respeito a D. Então, a função densidade é definido tal que isso aconteça. Tá bom? É isso. E antes de ir na propriedade de função densidade conjunta, eu vou falar sobre a independência e dependência de essas variáveis aleatórias. Okay? Variáveis aleatórias são independentes, ou seja, x e y, como dizer que duas variáveis independentes. Então, vamos dizer que seja x é uma variável aleatória com função densidade e probabilidade F1 de x, e y seja uma variável aleatória com função densidade F2. Então, dizemos que x e y são variáveis aleatórias independentes se função densidade é conjunta por o produto das suas funções densidade individuais. Ou seja, individuais são F1 e F2, se você multiplica e dá essa coisa. Então, e isso daria, se isso acontece, função densidade conjunta, ou seja, pode ser fatorado só de uma função de x, que é função densidade e probabilidade de variável x e outro de variável y, então elas são variáveis independentes. Tá bom? Então, isso usaremos em exercícios. Agora, vamos ir nas propriedades. Propriedade de função densidade conjunta. Como eu falei na dimensão 1, como probabilidade não podem ser negativas e são medidas na escala de 0 e 1, 0 significa que certeza para não acontecer, 1 significa que certeza para acontecer. A função densidade conjunta tem as seguintes propriedades. Essa função é sempre positivo ou zero, e se você integra no todo o universo R2, ou seja, porque dimensão 2 significa que você está no todo o universo R2, esse tem certeza para encontrar. Então, isso é 1. Então, integral dupla sobre R2 é definida como integrais impróprias iteradas, né, nesta forma. Menos infinito, infinito, menos infinito, infinito, f de x, y de y. Então, a gente sabe como definir como limites no cálculo 1, da unidimensionais. Então, na mesma forma, a gente escreve esse R2 na integrais impróprias iteradas. Tá bom? É isso. Então, vamos fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte. Se a função densidade conjunta de x e y for dada por esta função, f de x e y igual a c vezes x mais 2y, quando x está entre 0 e 10 e y está entre 0 e 2. E caso contrário, 0. Então, determine o valor da constante c, calcule a probabilidade de que x esteja menor que 7 e y esteja maior que 2. Então, primeiro, vamos calcular o valor de c. Então, lembra, isso é função densidade conjunta. Se a função densidade conjunta, então, o valor de integral na toda R2 tem que ser 1. Ou seja, essa integral iterada tem que ser 1. Ou seja, essa integral tem que ser 1. Mas como f de x y igual a 0 fora de esse intervalo, quando x está fora de 0,10 e y está fora de 0,10, ou seja, fora de esse retângulo, então esse integral se vira neste. Ou seja, 0,10, integral 0,2 de c vezes x mais 2y desse dy. Agora, isso é integral iterada. Você calcula, você já sabe calcular isso. Se você calcula, você vai ter um resultado igual a 1. Então, você vai encontrar o valor de c. c igual a 1 sobre 1500. Tá bom? Eu deixo para vocês inserem aqui esse lacuna. Então, 1 sobre 500 seria este. Então, agora, se a função densidade conjunta é 1 sobre 1500, x mais 2y, quando x está aqui, y está aqui. Agora, caso contrário. Agora, vamos fazer segundo. P entre este, y. Agora, lembra, agora, aqui a gente tinha que, se probabilidade de x e y aqui seria aqui integral dupla sobre d. Então, o que significa isto? Probabilidade que está aqui seria integral dupla sobre aqui. Então, qual seria? Então, probabilidade, qual é d? Então, x tem que ser menor que qual 7. Então, x pode ser menos infinito até 7, não é mais que 7.
Ora, y é maior que 2, então pode ir até quanto quiser. Então, 2 é até infinito. Então, você tem esse. F de x, y, dy, dx. Mas f de x, y, a gente calculou. F de x, y, valor de c é igual a 1 sobre 1500. Então, é este. Então, você tem esse. Tá bom? Então, se você coloca esse e integra esse integral, então você vai chegar neste valor, ok? Eu vou deixar esse trabalho também para vocês, porque isso já fizemos várias vezes e você só treina. Primeiro integra com respeito a y, cálculo 1, depois com respeito a x, de novo cálculo 1. Então, o valor de probabilidade é 0,578, ok? Espero que entenderam. Espero que já estão acompanhando até aqui. Muito bem. Então, agora vamos lá a outro tipo de aplicação, chamado valores esperados. Se x e y são variáveis aleatórias com função de densidade conjunta f, definimos a média f e média y, também chamados valores esperados de x e y, como mi de x, valor, isso é notação, valor esperado de x é integral dupla, x vezes função densidade conjunta dA. Então, valor esperado de y é mi y, isso é notação, igual integral dupla, y vezes f de x. Observe a semelhança entre expressões mi x, mi y com os momentos x e y, de lâmina com a função densidade isso. Lá era diferente, quando era com respeito de x, multiplicava com o y, com respeito de y, multiplicava com o x. Mas expressões são parecidas, mas não se confundem, tá bom? Então, esses são valores esperados. Se sabemos função densidades conjunta, podemos calcular valores esperados, desde que sabemos o domínio, etc. E agora, antes de ir frente, eu vou falar chamado distribuição normal. Você deve ter escutado essa distribuição normal quando vocês estudaram probabilidade bastante. Então, agora a gente está usando integral dupla para probabilidade. Quando vocês usaram isso, integral distribuição normal na outra maneira, sem usar integral. Então, função densidade de uma variável aleatória com distribuição normal é este formato. Se este formato, a função densidade neste formato é chamado distribuição normal. Ou seja, onde esse sigma é o seu desvio padrão, esse mi é sua média, nesta forma. Como é só uma variável, então não estou escrevendo nada, mi. Aqui tem duas, por isso eu estou dizendo um para x, um para y. Aqui é só para x. Bom? É isso. Então, isso seria uma distribuição normal, esse formato. Okay? 1 sobre sigma, esse desvio padrão, raiz quadrada 2π, exponencial, menos x menos mi quadrado sobre 2 sigma quadrado. Tá bom? É isso. E agora, usamos esse todo conceito e para provar ou resolver um problema. Exemplo, é o seguinte. Uma fábrica produz rolamentos de forma cilíndrica que são vendidos como tendo 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de comprimento. Na verdade, diâmetro x tem distribuição normal com média 4 centímetros e desvio padrão 0,01 centímetros. Enquanto comprimento y tem distribuição normal com média 6 centímetros e desvio padrão 0,01. Ou seja, isso por exemplo, você quando fabrica, você programa, pode ser que tenha um pouquinho de diferença. Então, esse desvio padrão aqui está dado 0,01. Então, supondo que x e y sejam independentes, e x era que comprimento e x era diâmetro e y era comprimento. Esses são independentes. Escreva a função densidade conjunta e faça seu gráfico. Isso é a primeira questão. A segunda questão é, determine a probabilidade que rolamento escolhido aleatoriamente da linha de produção tenha comprimento ou diâmetros que difiram os valores médios em mais de 0,02 centímetros. Ou seja, que tem mais de 0,2 centímetros de diferença. Tá bom? Ou seja, em vez de 6, pode ser 6,03 ou 6,021, tipo assim. Tá bom? Ou menos 5,97, tipo assim. Tá bom? Ou mesma coisa aqui. Então, vamos primeiro resolver esse. Descrever função densidade conjunta.
Agora temos que x e y tem distribuições normais, isso está dado aqui, distribuições normais. Onde está? São funções de densidade conjunta. Aqui, distribuições normais. E com isso valor médio é este, valor médio de y é este, e desvio padrão de ambos é este. Então, as funções de densidade individuais para x e y são, vamos dizer, f1 para x, f2 para y. Então, 1 sobre desvio padrão, não era desvio padrão, era 0,01, e a raiz quadrada de 2π, exponencial menos x menos média. X menos média seria 4 quadrado dividido por, se você lembra, aqui que é 2 sigma quadrado. Então, sigma é, agora, neste caso, 0,01. 0,01 quadrado seria 0,001 vezes 2, significa 0,002. E mesma coisa para R2, a única coisa muda é que está tudo igual, aqui, esse média é 6, em vez de 4, agora tem 6, no mesmo formato. Então, isso são função de densidade, ou seja, aqui é distribuição normal. E esse. Agora, na questão está dito, esses são independentes. Então, como são independentes, função de densidade conjunta fica produto de 2. Ok? Produto de 2. Então, como sabemos aqui, então, função de densidade conjunta fica produto desse 2. Este é primeiro vezes segundo. E se você faz, então ficaria isso, esse vezes esse seria 0,0002, tá bom? E esse seria 0,001, e quando é aqui, isso seria 2π, então 0,0002π, e aqui seria produto de esse 2. Então, mas soma, quando soma, você simplifica, seria que 5.000 sobre π, exponencial menos 5.000, e esse cara. Mas esse, então, o gráfico dessa função é este, distribuição normal, da dimensão 2, com esta propriedade está dado. Mas isso, esboçar só de mão e lápis é quase impossível, é difícil. Então, a gente usa matemática, ou GeoGebra, ou outras calculadoras gráficas. Vocês podem usar isso perfeitamente, tá bom? Então, isto é formato. Aqui, você só, para ter ideia, pode usar matemática ou calculadoras gráficas. Então, já temos função de densidade conjunta. Agora, vamos determinar probabilidade. Então, para determinar probabilidade, a gente tem que fazer um differim com valores mais de 0,2 centímetros. Então, qual é a ideia? A ideia é que, em vez de ter differim mais de 0,02, primeiro vamos calcular que differim menos de 0,02. Então, se sabemos que differim menos de 0,02, quanto é a probabilidade, então, que definir mais seria 1 menos daquele coisa, porque total é 1. Total de probabilidade é 1. Entendeu? Então, vamos fazer isso. Então, vamos inicialmente calcular a probabilidade de ambos x e y que diferem de seus valores médios por menos de 0,02. Usando uma calculadora ou computador para estimar a integral, temos o seguinte. Então, probabilidade que difere menos de 0,02. Então, média era 4. Era 4, então, vamos 4,02 e menos de... Então, diferença é menos de 0,02, significa que aqui 3,0998. Então, de y era que média é 6, então pode ir até 6,02 e baixo seria 5,98. Então, vamos calcular primeiro onde é diferença, ou seja, onde essas variáveis diferem somente pelo 0,02. Então, se você escreve em termos de integral, seria que x varia de 3,98 até 4,02, y varia de esse cara 5,98 até 6,02, f de x, y de y. Mas esse f de x e y a gente calculou aqui. Então, esse constante pode sair fora, agora vamos integrar ele. Constante saiu fora, integrar ele. Então, para integrar ele, não é tão fácil. Então, você pode usar calculadora ou calculadora gráfica, se você tem, ou o computador, e você calcula. Então, esse integral, esse calcular, seria 0,9. Então, isso significa que
Então, a probabilidade que x e y se variam menos de 0,02 é 0,91. Então, a probabilidade de x ou y diferir de seu valor médio em 0,02 centímetros ou mais é aproximadamente 1 menos esse cara, seria 0,01. Então, uma grande diferença seria pouco com este tipo de arranjo que tem desvio padrão. Isso, média deste, tá bom? Então, probabilidade de que difere mais de 0,02 é 1 menos isso, porque se você soma esses dois, daria 1. Então, 0,09. Ok? Então, essas são aplicações. Então, o que fizemos é aplicação para calcular massa, momento de inercia, a centro de massa, depois fizemos para a probabilidade, tá bom? E agora valores esperados. Então, essas são aplicações que temos aqui, mais aplicações sobre calcular área, etc., faremos na próxima aula. Então, para hoje, só isso. Muito obrigado e até a próxima.